Um tempo atrás eu trouxe o primeiro vídeo aqui no canal sobre o Warhammer 40k, onde eu tentei trazer uma noção básica do que é o seu universo e o que ele explora. Onde agora eu pretendo trazer vídeos explorando mais detalhadamente diferentes curiosidades sobre esse universo, começando falando sobre as diferentes espécies que o habitam, onde hoje nós vamos falar sobre os Orcs, a espécie mais poderosa de Warhammer 40k, ou pelo menos deveria ser. Bem, começando pelo começo. O que são os Orcs? Os Orcs são uma das espécies mais presentes em Warhammer, sendo uma das principais ameaças para o Império da Humanidade, se destacando pelos seus números, força e tecnologia insana, que os permite criar armas impossíveis, mas que de alguma forma funcionam e os permitem avançar pela galáxia, com os Orcs também sendo uma das espécies mais brutais desse universo, embora não sejam lá o maior exemplo de inteligência. Possuindo também um dos poderes mais assustadores de Warhammer, do qual os próprios não têm ciência de como funciona, ou sequer sabem que possuem, mas que não deixa de ser uma grande arma usada pelos Orcs, mesmo que inconscientemente, onde eu vou explicar sobre isso tudo durante o vídeo, explicando inicialmente a origem dos Orcs. E para isso eu vou ter que trazer um contexto do passado do universo de Warhammer, indo para o início da história da galáxia, quando surgiu a primeira espécie inteligente conhecida como os Antigos, uma espécie reptiliana que se desenvolveu rapidamente criando tecnologias tão avançadas que continuam sendo um mistério até hoje, e que também desenvolveram grandes habilidades psíquicas, chegando a conseguir ter um certo controle sobre o plano imaterial. E obviamente não demorou muito para os Antigos iniciarem o seu processo de expansão pela galáxia, onde durante esse processo eles começaram a semear vida em outros planetas, os tornando mais habitáveis e criando novas formas de vida neles, havendo teorias de que foram eles que permitiram também o surgimento dos seres humanos no universo de Warhammer. No entanto, em determinado momento dessa expansão, os Antigos se depararam com outra espécie inteligente, sendo esses os Necrontyr, uma espécie que também estava em ascensão. No entanto, devido à natureza do seu planeta natal, os Necrontyr eram muito mais fracos e tinham vidas extremamente dolorosas, com o seu contato com os Antigos os trazendo a esperança de uma vida melhor, já que eles já haviam atingido o maior desejo dos Necrontyr, que era a imortalidade. No entanto, os Antigos negam ajudar os Necrontyr a atingir a mesma, com isso criando um grande ódio por parte dos Necrontyr e iniciando o que seria conhecido como a Guerra no Céu, um grande conflito pelas estrelas entre as duas espécies, onde não demorou muito para os Antigos assumirem a total vantagem, sendo questão de tempo até a derrota completa dos Necrontyr. No entanto, quando os próprios Necrontyr já haviam perdido as esperanças de vencerem, eles acabam tendo contato com outra espécie alienígena, sendo esses os Kitans, seres que atingiram a posição de entidades tendo surgido junto do universo, e que conseguiram através dos Necrontyr ter contato com o plano material, com um dos Kitans prometendo a imortalidade aos Necrontyr. Em troca, eles dariam seus corpos e energia material para o próprio, com os Necrontyr aceitando e abandonando a sua forma mortal, se tornando máquinas, conhecidos agora como Necrons, atingindo a tão sonhada imortalidade, embora não fosse da forma que eles desejavam, e conseguindo com esse novo poder avançar contra os Antigos, onde em determinado momento os Antigos não viram outra opção a não ser criar novas espécies para compor os seus exércitos e dessa forma ajudar na luta contra os Necrons, com uma dessas novas espécies sendo os Krorks, a espécie ancestral dos Orcs, que compunha a principal força militar dos Antigos. No entanto, mesmo com as suas novas criações, os Antigos perderam a guerra, sendo completamente extintos pelos Necrons, mas com suas criações conseguindo sobreviver, e futuramente também construindo seus próprios impérios e travando as suas próprias guerras pela galáxia. Agora, sabendo sobre a origem dos Orcs, você já pode ter uma noção da sua própria natureza, já que seus ancestrais, os Krorks, foram criados para serem literalmente máquinas de guerra vivas, com os Krorks sendo uma espécie guerreira que era muito mais forte que os próprios Orcs, chegando a ter uma estatura média de 10 metros, além de também serem muito mais inteligentes. Mas com o passar do tempo, eles foram ficando menores e menos inteligentes até se tornarem os Orcs que conhecemos hoje, mas que ainda herdam muitas das características dos seus ancestrais, não só físicas como também mentais, já que os Orcs já nascem com diversos conhecimentos, principalmente sobre mecânica e engenharia, além de já nascerem sabendo falar a língua Orc, com essa sendo uma característica herdada dos próprios Krorks, pois eles já nasciam tendo que ir ao campo de batalha, não tendo tempo para serem instruídos. Logo, os Antigos já criaram os Krorks para nascerem com o máximo de conhecimento possível para a guerra, onde os Orcs que nascem com maior conhecimento normalmente tendem a assumir posições e funções específicas dentro da comunidade Orc, como por exemplo os Pain Boys, que possuem o maior conhecimento sobre medicina e biologia, logo vêm a se tornar o mais próximo de médicos para os Orcs. Ou os famosos Mech Boys, que nascem com maior conhecimento mecânico e são responsáveis por construir as armas, ferramentas e veículos dos Orcs. Com todos os Orcs também possuindo uma alta resistência e resiliência, onde eles continuam lutando mesmo quando gravemente feridos ou até mesmo depois de mortos. Isso mesmo após serem mortos, os corpos dos Orcs ainda conseguem continuar lutando por alguns minutos.
além deles possuírem uma grande capacidade regenerativa, onde mesmo que eles percam partes dos seus corpos, basta eles serem religados que as partes irão se juntar novamente, chegando ao ponto de mesmo que um orc perca sua cabeça, ele pode continuar vivo se for ligado a um outro corpo. E curiosamente não precisa nem ser o corpo original. Além disso, a força e estrutura física dos orcs também possui um fator bem curioso. Tecnicamente, os orcs já nascem adultos, no entanto, o seu corpo continua a se desenvolver a cada vitória e conquista no campo de batalha, onde quanto mais vitórias o orc consegue no campo de batalha, maior e mais forte ele fica, com esse processo só sendo interrompido quando ele enfim é derrotado. Onde agora indo para a reprodução dos orcs, nós nos deparamos com outro fator interessante e meio bizarro sobre eles, que é o fato dos orcs poderem ser considerados uma espécie de fungo. Pois é. Acontece que quando um orc morre, ele espalha diversos esporos fúngicos que se espalham pela superfície do planeta, dando origem a novos orcs. Com essa também sendo uma necessidade herdada pelos Krorks, já que dessa forma, mesmo após a sua morte, novos guerreiros poderiam surgir e continuar lutando. Mas esse processo não gera apenas orcs, criando também outras espécies conhecidas como orcoides, criaturas familiares dos orcs que passam a receber outras funções dentro da sua sociedade, sendo eles os Gretchins, que estão responsáveis pelas tarefas mais diversas, fazendo literalmente todo o trabalho que os orcs não querem ou não podem fazer, sendo usados desde mão de obra, servos pessoais, dentre outras funções no campo de batalha, com eles também sendo muito mais covardes e espertos, já que por natureza eles vão ser usados de forma descartável pelos orcs. Então eles tendem a encontrar formas de se manterem vivos, com eles também sendo muito mais atentos e perceptivos que os próprios orcs. Outra espécie orcoide comum são os Snotlings, que são menores que os próprios Gretchins e são usados para literalmente qualquer coisa, chegando ao ponto deles serem usados como munição para algumas armas orcs. Pois é, a vida de um Snotling não é fácil. Mas em geral eles também são responsáveis pela produção de alimentos, seja porque eles vão ser o alimento para os orcs, ou porque eles irão cuidar dos Squeaks, outra raça orcoide, só que esses são mais como animais, nascendo com as formas mais diversas e sendo usados igualmente, desde uma fonte de alimento, mão de obra, transporte ou até mesmo como arma. Com a última subespécie orc sendo os Nobs, que são como os próprios orcs, mas são maiores e mais resistentes, embora sejam ainda mais burros do que um orc normal, com a sua função sendo a de armas vivas nas linhas de frente ou como guardas pessoais de líderes orcs. Com isso encerrando a parte de explicação biológica dos orcs e nos permitindo enfim entrar num assunto que é o seu poder oculto. Originalmente, os Krorks não foram criados para ter habilidades psíquicas, mas de alguma forma os orcs as desenvolveram, criando uma espécie de psiquismo coletivo, onde quanto mais orcs reunidos em um lugar acreditarem em algo, esse algo passa a ser verdade, conseguindo afetar diretamente o plano imaterial e consequentemente o material, com esse poder sendo ainda maior e mais presente durante as WoG, que traduzindo seria como a palavra orc para a guerra em seu estado mais puro. E existindo um certo conflito na fandom de Warhammer de como funciona de fato o psiquismo coletivo, com muitos fazendo uma interpretação exagerada do mesmo, onde na minha interpretação a psique coletiva não permite exatamente aos orcs criarem coisas do nada, mas sim aumentarem a eficiência ou a probabilidade das coisas acontecerem de acordo com o que os orcs acreditam. Como exemplo disso sendo quando os humanos tentam usar as armas criadas pelos orcs, mas elas não funcionam ou não têm o mesmo poder que tinha quando usada por um orc. Mas se você interpreta de outra forma, por favor deixe aí nos comentários. Outra forma que esse poder dos orcs se manifesta com mais frequência e, na minha opinião, da forma mais interessante possível, é com as cores, onde os orcs acreditam que determinadas cores os trazem capacidades especiais, e por conta dessa crença, isso se torna verdade. Por exemplo, o verde é visto como a cor que traz força, já que os orcs são naturalmente verdes, com essa sendo a melhor cor. O vermelho é visto como uma cor que traz velocidade, logo os orcs pintam seus veículos de vermelho para que eles fiquem ainda mais rápidos. O amarelo é mais chamativo e é a cor predominante nas explosões, logo algo pintado de amarelo vai explodir mais. O azul é uma cor que traz sorte, pois os Space Marines vestem armaduras azuis, e a única explicação para eles conseguirem lutar e vencer os outros orcs é que eles têm sorte. O roxo é visto como uma cor que traz maior furtividade, pois ninguém nunca viu um orc roxo, logo se ele existir, ele deve se esconder muito bem. O branco significa a morte ou a intenção de matar, já que é a cor predominante nos ossos, e também entra em conflito com um sinal humano que é a bandeira branca, que para nós simboliza rendição ou paz, mas para os orcs seria algo como uma ameaça de morte, com a última sendo a cor preta, que para os orcs simboliza algo que já está morto. E essa interpretação e uso de cores também já deixa bem claro como funciona o raciocínio dos orcs, com o poder da psique coletiva sendo sem dúvidas uma das habilidades mais poderosas e interessantes da galáxia, chegando a dar ainda mais capacidades aos orcs, como ter um instinto natural para viajar pelo warp, os permitindo atravessar o imaterial sem serem afetados pelas entidades do caos. E o fato dos orcs não saberem que tem essa psique coletiva acaba sendo uma das únicas coisas que freiam seu avanço e domínio pela galáxia.
Onde indo agora para como os orcs atuam na guerra, você já sabe que eles são brutais, mas esse não é o principal problema para aqueles que se tornam alvos dos orcs. Já que uma vez que os orcs escolhem invadir um planeta, eles não vão parar até conseguir tomá-lo. Onde quanto mais tempo aquele planeta resistir aos orcs, pior vai ser, pois os orcs irão espalhar a notícia de que naquele mundo existem guerreiros fortes. Logo, cada vez mais orcs irão aparecer para participar do conflito, com a sua natureza fúngica também os transformando em verdadeiras pragas, pois a partir dos esporos lançados pelos seus corpos surgem squeaks, depois snotlings que cuidam dos squeaks e amadurecem para se tornarem gretchins, que com o tempo irão estabelecer assentamentos até surgirem novos orcs, onde os orcs podem nascer em literalmente qualquer lugar. E se um conflito durar por tempo demais, em determinado ponto ele vai se tornar uma WoG, uma campanha de conquista orc devastadora com um número massivo de orcs. E se chegar a esse ponto, ou você luta até a morte ou você foge, porque não tem mais nada a se fazer. Onde os orcs podem chegar até mesmo a sobreviver a um exterminatus, uma ordem extrema do Império da Humanidade que visa destruir o planeta por completo, impossibilitando que a vida permaneça existindo ali. Mas, dada a natureza de procriação dos orcs, eles podem continuar existindo em um planeta mesmo após isso, com a WoG sendo a forma mais pura de guerra dos orcs, com a mesma também dominando a sua psique e os fazendo localizar os locais onde está ocorrendo uma WoG e reconhecer quem são os mais fortes dentre os seus inimigos, influenciando os orcs a se reunirem para lutar de uma forma instintiva, sendo das WoGs que vem a maior fonte de poder psíquico dos orcs. Falando agora brevemente sobre as suas armas e tecnologias, os orcs têm o dom de transformar qualquer coisa em arma, sendo elas normalmente uma amálgama de sucatas que não deveriam funcionar, mas funcionam porque os orcs acreditam nisso. Onde eles até mesmo competem para ver quem faz a melhor arma ou o veículo mais rápido, com outro costume dos orcs sendo a implantação de melhorias mecânicas em seus corpos, tornando os próprios em armas. Sendo o maior exemplo de suas criações os temidos Gargantos, que são mechas gigantescos equivalentes aos poderosos titãs do Império, com a construção de um Garganto sendo o símbolo máximo de uma arma de guerra, sendo também um ícone aos deuses dos orcs. Com outras grandes criações dos orcs sendo as suas naves, onde eles têm naves construídas do zero, mas eles também se destacam pelas suas naves improvisadas, como as Rocks, que são asteroides adaptados para se tornarem grandes naves. E o ápice dessas naves improvisadas são as Space Rooks, grandes conglomerados de naves e detritos espaciais que são adaptados pelos orcs para se tornarem naves, com as mesmas sequer possuindo uma propulsão, ficando apenas flutuando pelo espaço até chegar em algum lugar, e quando chegar você já sabe que tem uma grande WoG vindo. Explicando agora um pouco sobre a estrutura e cultura orc, eles começam se estruturando como bandos, que se juntam para formar uma tribo que será liderada pelo orc mais forte, sendo esse o chefe de guerra, existindo também os senhores de guerra que lideram várias tribos, com os orcs também se dividindo em clãs, onde um clã determina a forma de pensar, costumes e conhecimentos de cada orc, com cada clã utilizando de símbolos e cores para se diferenciarem, além dos membros de um clã terem características físicas semelhantes, onde cada um também vai ter as suas próprias especialidades em combate. E as suas estruturas sociais podem variar bastante, onde podem existir desde impérios planetários liderados por um senhor da guerra, ou até mesmo frotas de naves piratas que saqueiam pelo espaço, com eles conseguindo se estabelecer em qualquer lugar onde a única lei presente é que o orc mais forte comanda todos os outros, onde os chefes ou senhores da guerra são absurdamente fortes, chegando a ter alguns que alcançam tamanhos imensos pois nunca foram derrotados, com os costumes dos orcs girando totalmente ao redor do conflito, onde eles são extremamente preguiçosos para qualquer outro assunto, sobrando para os orcoides fazerem todo o trabalho que os orcs não querem. Com uma curiosidade interessante sendo que os orcs possuem um sistema monetário, com a sua moeda sendo seus próprios dentes, já que eles nunca param de crescer, além de fomentar ainda mais a violência entre os orcs, já que se um orc quiser mais dinheiro do que ele pode ter, ele tem que arrancar de um outro orc. Além disso tudo, como nós vimos, os orcs possuem um sistema de se reproduzir bem eficiente, e isso acaba criando problemas de superpopulação em seus mundos, o que inicia o processo de migração em massa dos orcs, que por sua vez inicia novas colonizações e novas WoG, finalizando a cultura orc com a apresentação dos seus deuses, sendo eles Grork e Mork, onde os orcs descrevem Grork como sendo brutal mas esperto e Mork sendo esperto mas brutal, com Grork se utilizando de ataques brutais mais certeiros, enquanto Mork utiliza de golpes mais sorrateiros e traiçoeiros, sendo os dois seres invencíveis por sua essência, e a criação de grandes armas como os Gargantos são feitos à imagem dos seus deuses, onde alguns orcs chegam a ter visões dos seus deuses no campo de batalha, chamando ele e os demais orcs para a grande WoG, que seria o maior e mais esperado conflito dos orcs, pois essa seria uma guerra em escala cósmica, com a participação de todas as espécies e orcs presentes na galáxia, sendo o maior desejo dos orcs e o maior medo de toda a galáxia, principalmente para o Império da Humanidade.
Os Orcs são sem dúvidas uma das raças mais poderosas e caóticas do universo de Warhammer 40k, mas também são uma das mais amadas pelo fandom, seja pelo ar cômico presente nas loucuras e estilo de vida deles, ou por toda a estética e histórias criadas ao seu redor. Onde nesse vídeo eu tentei fazer uma introdução sobre eles, e acredite, eu deixei muita coisa de fora, pois como vocês sabem, Warhammer é um universo muito grande. Então eu tentei trazer o mais relevante sobre os Orcs nesse vídeo para aqueles que não os conhecem. E se você achou que eu deixei de trazer alguma informação importante ou até mesmo cometi algum erro, por favor, diga aí nos comentários. Eu pretendo trazer mais vídeos de Warhammer 40k aqui pro canal, inicialmente falando sobre as diferentes espécies presentes nesse universo, mas no futuro eu também pretendo falar sobre outros assuntos, como as facções de Warhammer, incluindo os principais clãs Orcs, que sinceramente merecem um vídeo só pra eles. Mas bem, gente, é isso que eu queria falar nesse vídeo. Warhammer 40k é um universo que eu gosto muito de acompanhar, e os Orcs são um dos melhores exemplos de como ele pode ser extremamente criativo, onde eu espero ter conseguido chamar a sua atenção para esse universo e fazer uma boa introdução sobre os Orcs. Então se você viu até aqui, eu realmente agradeço demais, e se gostou do vídeo, considere se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdo como esse, deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo, e ative o sininho para ser informado de quando sair vídeos novos. E um agradecimento especial para os membros Fabiana Santos, Samuel Caê e Bruno Master. Muito obrigado pelo seu apoio, que ajuda demais o canal. E se você quiser também, considere se tornar membro do canal para me ajudar a continuar trazendo mais vídeos, além de fornecer privilégios exclusivos. Comente também o que você achou do vídeo, o que você acha do universo de Warhammer 40k e sobre quais outros assuntos vocês querem que eu fale aqui no canal. Por último também, compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar do assunto. Enfim, no mais era isso, eu sou o Lox e nos vemos nos próximos vídeos.